Amém. Amém. Vamos começar então orando, buscando a presença de Deus neste lugar. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez estamos aqui, Senhor Deus, clamamos a Tua presença, clamando, ó Deus, o Teu santo poder, Senhor, sobre as nossas vidas, sobre a Tua igreja. Deus, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, não queremos, ó Pai, sermos vítimas, ó Deus, das circunstâncias, Senhor. Queremos, ó Pai, em Ti operar milagres, em Ti operar proezas, em Ti fazer acontecer. Deus, em nome de Jesus, nós oramos a Ti para que o Senhor venha, Senhor, sobre cada família, Senhor, que está em casa agora, cada pessoa, Deus, cada criança, adulto, ó Deus, Senhor, senhora de idade, Pai, em nome de Jesus, cure, Senhor, aquele que está acamado, que está entubado. Deus, em nome de Jesus, restaura, Senhor, os corações, ó Deus, que estão entristecidos, ó Deus, diante dessa circunstância. Deus, não somente pela enfermidade física, mas na alma. Deus, pessoas que estão com depressão, ó Deus, pessoas, ó Deus, que estão com pânico, transtorno de ansiedade. Deus, em nome de Jesus, pessoas que estão perdendo a esperança. Deus, cura, Senhor, restaura a esperança, Senhor, de muitas pessoas, ó Deus, que estão agora, Senhor, à beira de um fracasso, à beira de uma desistência. Restaura, papai, em nome de Jesus, suspiro novo, Senhor, ó Deus, vem com o Teu suspiro novo, Senhor, sobre a vida de cada um, Senhor, que está nos assistindo, os irmãos que estão aqui conosco. Derrama Tua glória, derrama a Tua graça sobre nós. Que o Teu nome seja santo, o Teu nome seja vivo, o Teu nome, Senhor, seja real nas nossas vidas. Vem, Senhor, vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus, operar o Teu milagre, opera o Teu milagre, em nome de Jesus. Nós Te adoramos, Senhor, adoramos, Senhor, nós cremos em Ti, Senhor. Deus, queremos criar, Senhor, um ambiente de credulidade, não, Deus, de descrença, não de desesperança, mas um ambiente, Senhor, de princípios de fé, de ousadia e coragem. Deus, em nome de Jesus, nos leve, Senhor, para perto de Ti, nos leve para perto da Tua palavra, nos leve, Senhor, para perto da Tua presença, Senhor, e longe de todo medo, longe, Senhor, de todo mal, toda enfermidade, em nome de Jesus. Vem, Senhor, vem, Senhor, Te adoramos, Senhor. Move, Senhor, move, Senhor. Sim, Senhor, todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo, Senhor, move, Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, com toda a salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo venceu a morte, Ele venceu as circunstâncias, Ele venceu a enfermidade, Ele venceu toda a dor. Aceitas com meus medos, falhas e temores, enche
Vencedores em Cristo Jesus, somos mais que vencedores, somos mais que vencedores, somos mais, somos mais, somos mais que vencedores em Cristo Jesus. O Senhor Jesus venceu na cruz toda enfermidade, toda dor. Ele venceu todo o inferno de uma vez só, de uma vez por todas. O Senhor aboliu todo o sacrifício humano, toda a lei que o homem, todo esforço humano para tentar ser justo por si mesmo. Ele mesmo fez tudo por nós. E hoje nele nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus podemos todas as coisas, porque Ele nos fortalece. Ele nos fortalece na força do seu poder, na força do Espírito Santo, o qual Ele foi designado para habitar em nossos corações, foi derramado para habitar em nossas vidas. Aleluia. Jesus, o início era a palavra, com Deus Altíssimo, o mistério disso agora, Cristo em ti se revelou.
desse nome é nome de Jesus, meu Rei. O nome desse nome é maior que tudo ele é. O nome desse nome é nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. O maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Quão maravilhoso és, quão maravilhoso és, o nome de Jesus. Quão maravilhoso és, quão maravilhoso és, pior que tudo ele é. Quão maravilhoso é nome de Jesus. Quão maravilhoso é nome de Jesus. Invencível,
esse nome é, forte que o nome é, poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, nome, poderoso esse nome é, nome de Jesus. Nome de Jesus. Teu nome é poderoso. Nome de Jesus. Nome de Jesus. É o nome de Jesus. É o nome de Jesus. Nome de Jesus. Jesus, derrama sobre nós a tua presença, Pai. Ó Pai, que o Espírito Santo venha ser palpável, Jesus. Jesus, que o Espírito Santo, ó Pai, possa mexer nos nossos corações, ó Pai, nas nossas mentes, Jesus. Trazendo transformação, ó Pai, trazendo renovo, trazendo restauração, ó Pai. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor venha nos encher, ó Pai, encher da tua presença, ó Deus. Deus, encher da tua misericórdia, encher da tua graça, ó Pai. Pai, que nós possamos transbordar do teu amor, ó Deus, transbordar, Jesus, da tua presença, ó Pai. Pai, que onde nós fomos, ó Deus, ali esteja ordenada a bênção e a glória para sempre, Jesus. Jesus, que nós possamos ser os céus aqui na terra, ó Pai. Pai, que nós possamos manifestar a tua glória, manifestar o teu poder, Jesus, manifestar o teu agir, ó Pai. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, que não sejamos, ó Pai, uma igreja dentro de quatro paredes, ó Pai. Pai, mas que nós possamos, ó Deus, ser a igreja onde nós fomos, ó Deus, na faculdade, no nosso trabalho, Jesus. Jesus, na nossa família, dentro da nossa casa, ó Pai. Ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus, que os seus anjos venham estar acampando em volta de nós, ó Pai. Pai, que os seus anjos possam cantar santo, santo, santo conosco, Jesus. Jesus, que a nossa visão não venha ser apenas natural, ó Pai. Pai, mas que a nossa visão, ó Deus, venha ser sobrenatural, Jesus. Jesus, tira as escamas dos nossos olhos, ó Pai. Pai, tira todos os pedregulhos do nosso coração que tem nos impedido, Jesus, de ajoelharmos a tua presença, ó Pai, de chorarmos a tua presença, ó Pai. Pai, nós não queremos palco, Jesus, nós não queremos flechas, ó Pai. Pai, nós só queremos a tua presença, ó Pai. Pai, nós só queremos um coração transformado, Jesus, um coração quebrantado, Jesus. Jesus, um coração que exale o teu bom perfume, ó Pai. Pai, um coração que exale a sua doce presença, ó Pai. Pai, que o Senhor venha secar as nossas lágrimas, ó Pai. Que o Senhor venha segurar nas nossas mãos, ó Deus. Caminhar conosco, ó Pai. Pai, em nome de Jesus, que nós não venhamos dar um passo maior que as nossas pernas, ó Pai. Mas que a gente venha trilhar e caminhar os seus passos, ó Pai. Pai, em nome de Jesus, ó Deus. A sua vontade é boa, perfeita e agradável, ó Pai. Coloca no nosso coração, Jesus, a convicção que o que o Senhor tem para nós é muito melhor do que pensamos, do que fazemos, Jesus, do que olhamos, ó Pai. Pai, a sua presença, Jesus, onde o Senhor quer que nós estejamos, ó Pai, é o lugar mais seguro para nós estarmos, ó Pai. Pai, onde o Senhor quer que nós estejamos plantados, ó Deus, é o lugar mais seguro de nós estarmos aqui na terra, ó Pai, é o lugar mais feliz que nós possamos estar, ó Pai. Pai, a maneira mais feliz de nós vivermos, ó Pai, é vivermos para a tua obra, é vivermos como o Senhor nos criou, Jesus. Jesus, e por isso, ó Pai, nós somos gratos. Em nome de Jesus, ó Deus, que a sua presença, ó Pai, vai estar sobre nós, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Sim, Senhor, tua presença é o melhor lugar, é o melhor lugar. Tua presença é real. Aqui neste lugar, tua presença
presença é real. Aqui neste lugar, declare sobre você tua presença. Tua presença é real. Aqui neste lugar, Deus, tua presença é real. Aqui neste lugar, então adorarei, então adorarei. Totalmente a ti. Se renda a Ele, totalmente a ti. Totalmente a ti. Juntos com os querubins cantamos Santo, juntos com os serafins cantamos Santo, juntos com os querubins cantamos Santo, Santo é o Senhor. Juntos com os querubins cantamos Santo, juntos com os serafins cantamos Santo, juntos com os querubins cantamos Santo, Santo é o Senhor. Ó Deus, enquanto te adoramos com a tua santa presença, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, sobre os nossos corações, que tua graça seja sobre nós, que teu amor seja sobre nós. Enquanto isso te adoramos, Santo, 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 Santo é o Senhor. Assim como Isaías teve aquela visão, ele
Ele reconheceu o seu pecado. Quem sou eu para contemplar a santidade do Senhor? Ele foi curado, Senhor, com uma brasa tenaz, Senhor, tocar em seus lábios. Toque, Senhor, toque na vida dessas pessoas, ó Deus. Deus, os nossos irmãos, toque, Senhor, com os teus anjos e cura, Senhor. Cura, Senhor, cura, Senhor. Santo é o Senhor, Jesus, Santo é o Senhor. Adoramos, Senhor. Continuando o nosso culto aqui, né? Os irmãos que estão assistindo em casa, os irmãos que estão aqui conosco. Amém. O Senhor, Ele tem grandes coisas para revelar para nós a respeito da sua palavra, a respeito do seu evangelho. E, amados, nós temos vivido em tempos únicos, né? Como nunca se viveu na história. Tempos onde a gente não pode mais assistir uma notícia, não podemos mais ler uma manchete, algum tipo de jornal, porque até mesmo as fontes mais confiáveis que se tem de comunicação passam informações às vezes erradas, né, incorretas a respeito do que está acontecendo no mundo, a respeito do que a gente tem vivido nesses últimos dias, esses últimos meses. Na verdade, né, a gente está vivendo esse terror já tem um ano, né, desde fevereiro do ano passado. Eu lembro quando a gente estava voltando de viagem e ouvindo na rádio a primeira pessoa que chegou no Brasil contaminado com Covid, né, e a gente nem imaginava a proporção que isso ia tomar. Né, 365 dias depois, mais de 230 ou 40 mil pessoas, uma média de quase 2 mil pessoas morrendo por dia, pessoas que estão próximas da gente, pessoas de família, pessoas conhecidas, não conhecidas, distantes. Nessa semana passada a gente teve a infelicidade de enterrar a mãe de uma amiga nossa, né, que faleceu por complicações dessa enfermidade, e a gente tem ficado atemorizado por conta disso. A gente tem temido, cada vez mais preocupado com essa situação, né, tentando tomar todos os cuidados possíveis, né, de a gente se precaver, se limpar, se higienizar. A gente também tem a questão da profilaxia, né, dos medicamentos para tentar fortalecer a nossa imunidade, para que a gente não possa chegar a contrair essa doença. Mas mesmo assim, pessoas que até mesmo que estão se cuidando têm sido vítimas dessa situação. Mas o Senhor, Ele tem algo a nos dizer nessa noite, que eu quero compartilhar com os irmãos, que a gente não pode temer as má notícias. A gente não pode se amedrontar ao ponto de se tornar incrédulos do que o Senhor quer fazer na nossa vida. Quando Deus ele promete algo, Ele há de cumprir. E quando Deus ele promete alguma coisa para a nossa vida, seja uma palavra profética, uma palavra de chamado, ministério, seja uma cura, uma transformação, Ele há de cumprir essa palavra. Só que existe um outro ponto, que nós devemos crer na palavra. Nós devemos acreditar na palavra, nós devemos corresponder à mensagem de Jesus para nós. Nós devemos viver
né? Não como descrentes, não como incrédulos, mas devemos viver como crédulos, como crentes, como agentes da fé de Jesus. Não podemos levar notícias, mesmo que sejam verídicas, mas notícias atemorizadoras, notícias que fazem minar a fé das pessoas, fazem minar a confiança em Deus das pessoas, mesmo que sejam notícias confiáveis, mesmo que sejam notícias corretas, mas na verdade essas notícias têm a intenção verdadeira de abalar a fé, abalar a confiança, abalar a esperança. Nessa semana, minha mãe mandou um áudio dizendo que estava muito triste, depressiva, não pode sair de casa, não pode fazer nada. E porque eu falei, mas por quê? Mas aí ela manda um monte de notícias, né, de pessoas desesperadas na porta do hospital, depois médicos, depois não sei quem falando, depois outros políticos, não sei o quê. Falei, a gente precisa se alimentar de coisas boas. É claro que a gente não deve viver alienado. Claro que a gente não deve fechar totalmente os nossos olhos a tudo que está acontecendo, mas nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus, precisamos nos alimentar do que o Senhor tem colocado em nossos corações. Não foi isso que Jesus falou? Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra da boca de Deus. Mesmo que a gente viva sem o pão, a palavra de Deus é suficiente. Quando ele fala não só de pão, mas também pela palavra, significa que nós podemos viver somente pela palavra de Deus. Mesmo que a gente fique sem comer, mesmo que a gente desligue a televisão, desligue os telejornais, desligue o Twitter, seja o que for. Essa semana eu estava até pensando em ficar uma semana ou uma vez sem redes sociais, porque é difícil. A gente vê notícias que a gente está concentrado, querendo procurar alguma coisa específica para o trabalho. Quando a gente abre a página para o buscador, aparece uma notícia que você perde a noção, perde de repente uma notícia só, te tira o caminho. E você se distrai totalmente. Aí você percebe que as notícias não só te está trazendo pensamentos ruins, mas também está te distraindo, está te tirando sua produtividade, está tirando a sua energia em relação àquilo que realmente importa. E o que realmente importa, amados? Nós precisamos crer na palavra, precisamos confiar em Deus, precisamos continuar tendo esperança em Deus. Amém, amados? A palavra de Deus diz lá em Mateus, gostaria que os irmãos abrissem comigo, Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13. Amém. Aleluia. Amém. Mateus capítulo 13, versículo 53. Mateus capítulo 13, primeiro livro do Evangelho, 13, versículo 53, diz assim: quando Jesus terminou de contar essas parábolas, Jesus contou várias parábolas, deixou naquela região e voltou para Nazaré, cidade onde tinha morado. Enquanto ensinava na sinagoga, todos se admiravam e perguntavam: de onde lhe vem a sabedoria e o poder para realizar milagres? Mas não é este o filho do carpinteiro? Conhecemos Maria, sua mãe, e também seus irmãos, Tiago, José, Simão e Judas. Todas as suas irmãs moram aqui, entre nós. Onde ele aprendeu todas essas coisas? As pessoas estavam questionando sobre a identidade de Jesus, estavam questionando o poder, a autoridade, a sabedoria miraculosa que ele estava realizando naquele momento. E as pessoas começaram a tentar procurar uma justificativa da sua vulnerabilidade ou no seu poder, né? Quem é esse cara, né, para falar esse tanto de coisas, né, para a gente? Quem é essa pessoa para realizar tantos milagres, tantos sinais, tantos poderes no meio de nós? E eles começaram a descobrir, né, e identificar que Jesus, ele não era tão coisa assim, não era essa coisa toda, né? Porque ele era como eles, né? Ele morou com eles, congregou com eles, cresceu com eles. Ele tinha quatro irmãos, né? Tinha a Maria, era filho de carpinteiro, morava por ali perto. E aqui continua aqui no versículo 37. E sentiu-se muito ofendidos. Então Jesus lhe disse: um profeta recebe em honra em toda parte, menos a sua cidade, entre a sua própria família. Em outra versão fala que o profeta, ele é sem honra, a não ser na sua própria casa. E no versículo 58 diz assim: e por causa da incredulidade deles,
realizou ali apenas uns poucos milagres. E aqui que eu quero chegar na mensagem de hoje, que eu quero compartilhar com os irmãos, com as irmãs que estão aqui, os irmãos que estão na internet, né? Não sei quantos irmãos estão assistindo nós, né? Mas de qualquer forma vai ficar gravado, né? Amado, Jesus ele não fez muitos milagres ali por causa do quê? Da incredulidade deles. E a incredulidade é gerada por argumentos, por convicções, por pensamentos que venham a tentar alimentar a nossa fé. Os irmãos eles começaram a perguntar: quem é este cara, né? Quem é esse nazareno para vir aqui entre nós e para falar sobre mistérios do reino de Deus, para falar sobre as palavras da semente, da semeadura, para falar dizendo que a fé, o tamanho da fé é um grão de mostarda, para falar que e falou que mais de, se não me engano, 6 ou 7 parábolas aqui no mesmo capítulo de 13 de Mateus, e palavras que se tratava do reino de Deus, do mistério do reino de Deus. Eles começaram a questionar, a procurar, a investigar sobre a vida de Jesus, e encontraram coisas que de certa forma mostravam a humanidade de Jesus, que mostrava a sua vulnerabilidade, a fraqueza aparente, que Jesus ele é um Deus, mas ao mesmo tempo também era 100% homem. Então as pessoas começaram a tentar a desmoralizar aquela palavra, desmoralizar o que Jesus estava ensinando, só pelo fato de ele ter sido de ser um homem que cresceu entre eles, e que o pai dele era carpinteiro. Ou seja, naquela época talvez o carpinteiro não tinha tantas posses, não tinha tantos poderes, influências, ou seja, era um homem simples. Então eles começaram a dar descrédito ao que Jesus estava falando, e por causa disso eles começaram a questionar a fé, começaram a questionar o que Jesus estava fazendo, a questionar a incredulidade, a palavra de sabedoria dele. E por causa disso eles alimentaram a falta de fé, eles alimentaram a incredulidade. É o que eu comecei falando aqui agora. Tem muitas notícias, e não somente as notícias que a gente vê, mas pessoas que estão perto de nós, né? Jesus ele estava na casa dele, estava em Nazaré. Pessoas que estavam perto deles, pessoas que cresceu com eles, que congregou com eles, pessoas de intimidades talvez, estavam não crendo no que Jesus estava fazendo, não cria na palavra do Messias, do Salvador, e por causa disso, de uma certa forma, impediu que Jesus pudesse operar vários milagres naquele lugar. Mas tem uma coisa, amados: Jesus realizou apenas alguns milagres. Mesmo assim, Jesus realizou milagres, mesmo no ambiente de incredulidade, mesmo no ambiente de falta de fé, mesmo não havendo credulidade, mesmo não havendo tanta fé assim, Jesus realizou milagres. É claro, é certo que quando a gente está passando por um ambiente de incredulidade, em pessoas que não conhecem o Senhor, é bem certo que ali a palavra de Deus não vai ser bem aceita, o evangelho não será bem aceito. Mas mesmo assim, amados, a gente não pode justificar que as coisas na nossa vida estão indo de mal a pior, e começar a culpar as circunstâncias, culpar as pessoas que estão perto da gente, culpar o sistema político, o sistema econômico, a empresa, a saúde, o sistema de saúde, etc. Começar a culpar tantas coisas para justificar a situação que nós estamos passando. E é o que muitas pessoas estão fazendo, estão vivendo uma vida de vitimismo, vivendo uma vida escondendo atrás do medo, atrás das circunstâncias, para justificar a sua falta de fé, para justificar a sua falta de credulidade, a sua falta de crença, para justificar a falta de milagres, para justificar a falta de mudança na vida da pessoa. Amados, mesmo com circunstâncias que nós estamos vivendo, mesmo com doenças, mesmo com enfermidades, mesmo com falta de emprego, mesmo com fraquezas, mesmo com pessoas problemáticas na nossa família, dentro de casa, nós somos agentes de milagres. Nós, como filhos de Deus, como filhas de Deus, nós somos agentes do reino de Deus. Jesus ele falou aqui mais de 6 parábolas do reino de Deus. O reino de Deus está próximo, o reino de Deus está próximo. Ele fala aqui na parábola que o reino de Deus é semelhante a mostarda, que ela é a menor de todas as sementes, e quando ela é plantada, ela colhe e se torna a maior de todas as hortaliças, de tal forma que os pássaros se aninham nos ramos dela. Ou seja, mesmo que a gente esteja em ambientes e que a gente se pareça tão pequeno, se pareça tão irrelevante, tão incrédulo, tão insignificante e tão
é sem valor em relação ao sistema, em relação à empresa, em relação ao trabalho, em relação à faculdade, em relação a qualquer tipo de coisa que nós temos vivido, mesmo que às vezes a gente se sinta assim, se sinta imaturo, se sinta até às vezes louco. Será que eu estou maluco? Não é somente que eu creio em Deus, somente que eu estou pirado aqui, achando que Deus está mostrando uma mensagem para mim, mas ninguém acredita que eu estou dizendo, ninguém acredita que eu estou falando aqui, isso parece que sou eu. Amados, você está certo, prazer, né? Nós estamos na mesma família, nós estamos no mesmo ambiente, nós sim somos loucos, porque a palavra de Deus disse que a palavra de Deus é loucura para o mundo, né? Mesmo que os sábios, né, falam que somos loucos, mas a palavra de Deus é loucura para o mundo lá fora. E nós não podemos nos esconder, amados. Nós precisamos realmente nos fortalecer nessa palavra. Devemos de fato expor o Evangelho, devemos de fato expor a palavra de Deus, porque quando a gente expõe a palavra de Deus, mesmo que tenha incredulidade, mesmo que tenha falta de fé, mesmo que tenha circunstâncias adversas que vêm sobre nós, mesmo assim haverá alguns milagres. Haverá alguns milagres se a gente se posicionar. Haverá alguns milagres se a gente fazer as circunstâncias não subirem sobre nós, mas fazer com que as circunstâncias elas submetam a nós. Fazer que a gente é um criador de atmosfera, é um criador de ambiente. Somos nós os responsáveis de tudo que nós estamos passando, amados. Amém, amados? Amados, a gente pode achar que quando Deus te entrega uma visão, eu estava falando esses dias, inclusive eu postei um vídeo. Quando Deus ele entrega uma visão para nós, ou entrega uma promessa, entrega uma palavra, entrega algo que você crê, que você se inspira, que você fala, nossa, é isso que eu preciso, é isso que eu preciso fazer, é esse o objetivo que eu preciso alcançar. Quando você sente que é isso, que você sente que é Deus que está falando com você, você tem uma visão, você começa a enxergar. Ou você tem uma música na cabeça, você começa a escutar. Amados, mesmo que as pessoas ao seu redor não consigam entender, as pessoas não vão entender, especialmente as pessoas mais próximas, as pessoas que estão perto de você, né? Desculpe, mas são as pessoas assim, as mais próximas. Quando você fala alguma coisa que somente você está enxergando, elas são as primeiras pessoas a dizer aquelas palavras: você está maluco, você é doido, como você vai viver? Você não pode fazer isso, não sei o que, você começa a falar um tanto de coisas que tenta realmente parar você. Às vezes nem é intencional, mas às vezes são coisas naturalmente humanas, né? De falar que você está maluco, que você está louco, que isso não vai acontecer, você não vai fazer isso, não vai dar certo, e tantas aquelas outras palavras. Pessoas que querem começar um negócio no meio do caos, no meio da pandemia. Eu tenho um amigo meu que inclusive chamou a gente para ser sócio, ele está me incomodando, insistindo nisso, e ele começou um negócio no ano passado, bem no meio da pandemia, um negócio de food truck, né, para vender açaí e sorvetes de shake. E se no meio da pandemia as pessoas estão ficando dentro de casa, estão entrando, estão fechando as portas, estão se isolando, e o cara tem quase um ano que ele começou esse negócio, o negócio dele está indo muito bem, ele está abrindo mais uma unidade num shopping, e tem uma unidade lá no Rio Verde, vai abrir uma em Jataí, e está crescendo, está precisando de investimento no meio de uma pandemia, né? E o cara ele é 5 anos mais novo que eu, é um engenheiro civil que não sabe de nada, e estava querendo começar outros 3 negócios. E quantas pessoas falou para ele: não vai dar certo, as pessoas agora estão em plena pandemia, não tem jeito de dar certo, né? Como as pessoas vão sair de fora para casa, né, com a máscara na cara para poder comprar sorvete? E o cara está faturando lá 30 mil por mês, numa barraquinha lá, só no final de semana. Eu estou falando isso um exemplo em relação ao empreendedorismo, mas quantas pessoas que estão querendo empreender alguma coisa, fazer alguma coisa, né? E existe tantas circunstâncias adversas. Aí as pessoas têm o objetivo, têm essa visão, têm essa promessa, mas não faz porque julga que as circunstâncias são mais fortes do que elas, são mais fortes do que a intenção de você fazer, são mais fortes do que a sua fé. Ainda assim, amados, mesmo com as circunstâncias, ainda assim com a pandemia, existe milagres. Deus ele pode operar milagres na nossa vida.
pessoas que estão em casa, acamadas, pessoas que estão passando por situações complicadas financeiramente. Nós precisamos levantar a nossa voz, nós precisamos entrar no quarto de oração e orar a Deus e clamar a Deus. Não podemos desistir, não podemos abrir mão daquilo que Deus entregou no nosso coração. Precisamos nos oferecer, nos ofertar diante de Deus, para que Ele venha operar com milagres. Se a gente não fizer isso, quem fará por nós? Se a gente não se posicionar, Deus Ele não vai enviar um anjo para fazer isso no nosso lugar. Nós precisamos nos posicionar em nome de Jesus e não deixar que o vírus, não deixar que a falta de dinheiro, a economia venha nos parar sobre a visão que o Senhor colocou no nosso coração. Não é a enfermidade que vai parar, não é nada, não é o câncer, não é nada disso. Nós precisamos crer na palavra de Deus, amados. Mesmo que às vezes os nossos olhos naturais não nos façam com que fraqueje a nossa fé. Ou seja, resumindo aqui, né, às vezes nós precisamos fechar os nossos olhos para poder enxergar. Às vezes precisamos realmente tapar os nossos ouvidos para poder ouvir. Você consegue entender? Os irmãos conseguem entender isso? Às vezes nós precisamos fechar os nossos olhos, porque tem coisas que os nossos olhos naturais estão enxergando que não tem nada a ver com aquilo que Deus está colocando no nosso coração. Tem coisas que estão acontecendo ao nosso redor que não é nenhum sinal sobre aquilo que Deus está colocando no nosso coração. Não corresponde a nada do que o Senhor entregou para nós em visão. Então nós precisamos fechar os nossos olhos naturais e começar a enxergar a visão, a promessa, o milagre, o projeto que Deus está colocando no nosso coração, a cura, a restauração. Precisamos fechar os nossos olhos em oração no nosso quarto e orar a Deus, clamar a Deus, pedir a Deus: Senhor, eu estou aqui, eu creio, eu acredito, eu não vou desistir, Senhor, eu não vou desistir. Me dá uma estratégia, me dá um plano, eu vou continuar caminhando em direção àquilo que o Senhor entregou para mim, para minha família, para o meu projeto, para o meu trabalho. Eu vou continuar caminhando em direção, mesmo que algumas coisas estejam acontecendo ao contrário, mas se o Senhor me entregou essa visão, mesmo se o mar não se abrir, eu vou caminhar por cima dele. Se a tempestade não parar, se a tempestade continuar, eu vou continuar caminhando, e lá na frente vou alcançar a promessa, eu vou alcançar o milagre, eu vou alcançar a visão que o Senhor entregou no meu coração. Nós precisamos continuar, amados. O vírus, tem muitas pessoas que estão falando, mesmo que elas estejam corretas ou não, mas estão parando muitas pessoas, estão fechando muitas igrejas, estão parando muitos pastores, estão escandalizando muitos irmãos aí afora. Está querendo destruir a fé de muitas pessoas, está entrando nas casas, estão dividindo lares, porque uns querem sair, outros querem ficar, por causa da política, por causa da ideologia. Nós não devemos aproximar da ideologia, não devemos aproximar em política, se é esquerda, de direita. Nós devemos se aproximar da Bíblia, da palavra, do que Deus tem falado. O que nós precisamos fazer em relação ao governo? Romanos 3, 1 até 7, 8, que fala lá que nós devemos interceder pelos nossos governantes. É Deus que instituiu as nossas autoridades e os governantes. As pessoas esquecem que está escrito na Bíblia que nós devemos orar pelos nossos governantes, para que eles tenham boa gestão, para que eles possam fazer uma boa administração. Mas o Bolsonaro, mas a Dilma era melhor, não sei o quê. Não importa, nós precisamos orar para que o Senhor continue fazendo melhor. Foi Ele que colocou. Se nós estivermos reclamando de Bolsonaro, mas eu não concordo com muitas coisas que ele fala e também não aprovo e não discordo, etc. Mas é ele que colocou o Bolsonaro lá. Nós precisamos orar a Deus. Deus, o que está acontecendo? Por que o Senhor colocou esse cara no meio do poder? Começar a orar: Senhor, traz direção, dá sabedoria. E da mesma forma, em relação a todas as outras coisas, em relação à saúde, à economia, à nossa própria vida, Ele é o Deus que dá direção. Se Ele sabe o nome de cada estrela que está no céu, se Ele sabe a quantidade de grãos de areias que está no mar e a quantidade de fios de cabelo que está plantado na nossa cabeça, será que Deus não vai se portar com a nossa oração? Jesus, Ele falou: vós que sois maus, se o seu filho pedir pão, você vai dar pedra? Não, você vai dar o pão que ele pediu. Quanto mais ao vosso Pai Celestial. Se vos pedires ao Pai, Ele dará, não o diabo, não dará outra coisa, mas dará o Espírito Santo. Eu estava pensando semana, orando em casa, tem presente melhor do que o Espírito Santo na nossa vida, amados? Tem, me diga, existe alguma coisa melhor? A gente até brinca nas redes sociais: você é a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Aí as pessoas casam, né? O casamento lá da menina lá que canta, que eu esqueci o nome dela lá. Lá no
Pompeu lá casou, cantou, as pessoas, oh meu Deus, eu sonho, oh meu Deus, né? Fico olhando aquilo lá, meu Deus, bem no meio da pandemia, cantando, que tanta gente lá, e as pessoas falando, né, nossa, a melhor coisa que pode acontecer na minha vida é casar, e outros falam, a melhor coisa que pode acontecer na minha vida é encontrar um emprego, ou comprar uma casa, ou se tornar um concursado na faculdade. Amados, a melhor coisa que pode acontecer na vida de um homem e de uma mulher é ter um relacionamento com Deus, com o Espírito Santo. É o Espírito Santo descendo no homem, na carne, que é abandonada, que nasceu em direção para ir para o inferno, e Deus foi lá por causa do seu amor, é incomparável, é incompreensível, e derramou o Espírito Santo, porque o Espírito Santo tem a mente de Deus, o Espírito Santo tem a mente do próprio Deus, ele conhece e discerne os mistérios de Deus, e com o Espírito Santo nós podemos todas as coisas. O Espírito Santo ele traz a direção, né, mesmo das coisas mais simples às mais complexas. Nós podemos orar no nosso quarto, em dúvida, e sair do quarto com a decisão certa. Nós podemos entrar no quarto fraco, né, gemendo, mas sairemos do quarto ali fortalecidos. Né, nós podemos ali começar a oração chorando, sem ter o que falar, mas quando a gente termina a oração, a gente está jubiloso ali, porque a gente sabe que a promessa de Deus na nossa vida é certa, ela é confiável, né, estamos na direção correta. As pessoas estão desistindo, as pessoas estão fraquejando, as pessoas estão perdendo esperança, porque estão se afastando do Espírito Santo, estão se afastando da palavra, e estão se aproximando do que as outras pessoas estão dizendo, do que as notícias estão falando, do que o Twitter está digitando, do que os amigos estão falando a respeito de você. Estão começando a dar mais crença e dar mais ouvidos às outras coisas do que dar a palavra de Deus, do que dar ao Espírito Santo que está comunicando alguma coisa no seu coração. Amados, não tem como a gente ouvir o que Deus está querendo falar com o nosso coração se a gente parar de ouvir as outras pessoas. Não tem como a gente ouvir a Deus se a gente continua tocando a música alta do mundo. Não é a música do mundo, mas eu quero dizer, tocando a música do que as pessoas estão falando a respeito de você, as mentiras, as falácias. Precisamos cessar essas vozes no nosso interior, cessar essas vozes externas, para que nós possamos deixar que a voz de Deus ecoe no nosso coração. E essa palavra que alimenta a nossa alma, que alimenta a nossa fé, é essa palavra que vai gerar milagre na nossa vida. Mesmo que a gente esteja em enfermidade, mas a gente vai ter uma alegria eterna no nosso coração. Mesmo que o emprego chegue, mesmo que a falta de dinheiro chegue, mas a nossa confiança será inabalável em Cristo. Porque é Ele que coloca esse mistério no nosso coração, que o mundo não consegue entender. Por isso que Jesus fala, né, o mundo não pode receber o Espírito Santo, o mundo não pode receber o Espírito, somente vocês que são filhos. Por quê? Porque o mundo não compreende essa alegria, o mundo não compreende essa felicidade eterna. Hoje eu estava vindo para cá e pensando, meu Deus, no ano passado eu estava tendo alguns sonhos estranhos, aliás, no ano retrasado, sobre morte. E hoje, vindo para cá, eu pensei, poxa, como será, né, o céu, né, se o Senhor chegar no dia, né, e eu, de repente, já estou diante da glória, e dá aquela sensação boa, porque não haverá mais dor, não haverá mais choro, não haverá mais preocupação, não haverá nada disso que a carne nossa está carregando. A gente não pode temer a morte, amados. Não podemos temer a morte, não podemos temer o dia mau. Jesus ele fala em Mateus capítulo 6, lá também, que fala, cada dia basta o seu dia mau. Cada dia, não precisamos preocupar com o mal de amanhã, com o mal do mês que vem. A gente estava assistindo essa semana agora, minha esposa estava assistindo e eu ouvi lá de relance a Luísa Trajano, que é a dona da Magazine Luiza, dizendo que os conselheiros não conseguem nem planejar o mês que vem, que os conselhos de empresa geralmente eles conseguem planejar durante 3, 5 anos, hoje não consegue nem planejar o mês que vem, não consegue olhar o que vai acontecer o mês que vem, porque o governo não sabe o que fazer, não sabe se vacina ou não vacina, se é a segunda dose, se é da Rússia, da China, se é da AstraZeneca, não sabe de nada, se vai abrir, se vai fechar, se o cara vai para o trabalho, se vai para o restaurante não vai ter, se vai com máscara vai ser máscara, e se pode não pode, se é home office ou é trabalho, é meio tempo, não sabe de nada, não sabe planejar mais. Não sabe planejar, mas Jesus ele falou assim há muitos anos atrás, basta cada dia o seu próprio mal, basta cada dia o seu próprio mal. Isso significa, mas que nós devemos viver hoje, devemos viver o agora, devemos confiar no que o Senhor está entregando para nós neste momento, nesse exato instante. Amém, amados?
Essa é a palavra que eu queria comunicar com os irmãos aqui. Nós precisamos continuar confiando, precisamos continuar acreditando no Senhor, né? E não somente a fé, e não somente a ousadia ou a fé que é o suficiente, mas a esperança. A esperança é que nos move. A fé, ela não sabe, ela sente. Aliás, a fé, ela não sente, ela sabe. A fé, ela te entrega o milagre, ela te entrega a revelação, mas é a esperança que te faz mover. Quando você tem esperança, você começa a trabalhar em prol daquilo que a fé está te mostrando. Quando você tem esperança, você começa a planejar e executar o plano que Deus colocou no seu coração. Então, nós não podemos acreditar, nós não devemos mover de acordo com as circunstâncias, devemos mover de acordo com a nossa fé. Devemos mover com fome, nós devemos fazer o nosso ritmo, não é o ritmo do mundo, não é o ritmo das circunstâncias, mas nós devemos criar, nós devemos fazer um ambiente para que o otimismo daquilo que o Senhor está colocando no nosso coração se aproxime totalmente com a nossa realidade. Essa semana eu estava conversando com um colega de trabalho e ela falou, não é possível disso acontecer no mês que vem, tem que ser para lançar em maio, porque se acontecer no mês de abril, não vai dar certo, vai ser muito presunçoso. E eu fiquei assim, né? Porque a gente já tinha planejado há 2 dias atrás, e 2 dias depois ela fala que não vai dar acontecer em abril, tem que acontecer em maio. E Deus falou comigo na mesma hora, né, que a gente precisa, quando a gente tem uma ideia muito otimista, as pessoas à nossa volta falam assim, não, você está fora da realidade, isso não vai acontecer, é impossível. Mas, amados, quando você recebe uma visão, quando você recebe uma palavra, você tem que fazer com que a sua realidade, você tem que mexer na sua realidade para que essa palavra aconteça. Quando você tem uma promessa, quando você tem uma visão, você tem que mexer os pauzinhos na sua realidade, no seu ambiente, para que esse otimismo, essa visão aconteça na sua vida, aconteça na nossa vida. E não podemos se mover conforme as circunstâncias, porque a gente tem uma visão muito otimista, mas a gente olha para a nossa realidade e fala, não tem nada a ver. Nossa. Aí você começa a acreditar na sua realidade e você deixa a visão para lá. Mas a verdade, quando você tem a visão, você precisa mover, você precisa fazer acontecer, você precisa trabalhar na casa, você precisa fazer alguma coisa para que essa visão, para que essa palavra, para que essa promessa de Deus aconteça na nossa vida. Caso contrário, a promessa vai continuar sendo promessa e às vezes ela nem vai acontecer e vai para o túmulo e a promessa não vai ser realizada. A promessa é promessa, mas Deus, Ele só realiza a promessa quando nós cremos nela. Deus, Ele realiza a promessa quando nos entregamos a ela. Quando nos entregamos a ela. Deus tem uma promessa sobre a cidade de Nínive. Jonas não acreditou, Jonas fugiu da promessa. Fugiu, foi... teve que ficar 3 dias e 3 noites no estômago da baleia para acreditar na palavra de Deus que deu ali atrás, né? E a gente poderia estar evitando de tantas circunstâncias, evitando tantos problemas, se a gente tivesse acreditado lá atrás a promessa de Deus. Talvez não estaríamos passando por tantas coisas que estamos passando hoje. Então creia na palavra agora, creia na promessa agora, crie um ambiente de credulidade, um ambiente de crença. Não permita que as vozes da incredulidade abracem seu coração, abracem sua mente. Que a voz de Deus seja a voz líder, seja a voz reinante no nosso coração, em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos orar. Meus irmãos puderem ficar de pé, ou ficar à vontade também. Vamos orar, os irmãos estão em casa. Precisamos alinhar o nosso coração ao coração de Deus, precisamos alinhar a nossa fé à palavra de Deus, precisamos alinhar os nossos ouvidos à voz de Deus. Amém? Em nome de Jesus, ore, fala para que o Senhor possa alinhar os seus ouvidos à voz do Espírito Santo, a sua mente à palavra de Deus, ao seu coração ao coração de Deus. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós recebemos essa palavra e nós cremos nela,
cremos, ó Deus, que o Senhor é um Deus de milagres, nós cremos que Tu é um Deus de promessas. Deus, existe muitas pessoas agora, Deus, que estão em casa, Senhor, não crendo mais, não acreditando mais, duvidando, ó Deus, em nome de Jesus, neste momento, pela palavra de Deus, nós lançamos agora, Senhor, ó Deus, um ambiente de crença, um ambiente de fé, um ambiente de milagre, um ambiente de resultados positivos, ó Deus, porque todas as nossas decisões geram decisão hoje, Senhor, que gere resultado de fé, que gere resultado de milagre na nossa vida, na nossa casa. Deus, nós repreendemos toda ação do inimigo, toda ação do diabo, repreendemos o contrário do diabo para minar a nossa fé, para minar, Senhor, a nossa crença na Tua palavra, em nome de Jesus, ó Deus, sobre todos os irmãos que estão acamados, ó Deus, que estão em casa, pessoas que estão enfermos, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha curar, venha restaurar, mas acima de tudo, restaure a fé, restaure o coração, assim como aquela mulher, Deus, do fluxo de sangue, Senhor, ela diz para si mesma, se eu tocar nas vestes, eu serei curada. E ela foi curada, ela tomou atitude, ela se posicionou, ela se arriscou e o milagre aconteceu. Deus, que muitos de nós possamos, ó Pai, atravessar, Senhor, as circunstâncias, atravessar as palavras negativas, atravessar, Senhor, a incredulidade, a pandemia, Senhor, e alcançar o milagre, alcançar a promessa que o Senhor entregou para nós. Em nome de Jesus nós cremos e não iremos permitir, ó Deus, que o inimigo, Senhor, com a sua falácia, venha nos impedir, Senhor, de alcançar a promessa que o Senhor entregou para nossas vidas. Ó Pai, nós cremos em nome de Jesus, assim como o Senhor tem promessa para essa congregação, Deus, sobre a vida do pastor Alessandro, Deus, sobre toda a igreja, Deus, em nome de Jesus, nós cremos, ó Pai, que o Senhor existe, Senhor, e há uma promessa, há uma palavra, Deus, sobre muitas pessoas que serão transformadas, muitas pessoas, ó Pai, que serão alcançadas pela palavra, que serão alcançadas pelo Espírito Santo, Senhor, através da pregação do Evangelho, através, ó Pai, Deus, da palavra do Senhor na vida de cada um de nós. Pai, é o que nós oramos, é o que nós te pedimos, ó Deus, é o que nós cremos, em nome de Jesus, e assim nós encerramos essa palavra, Senhor, e nós te agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem realizado na nossa vida, em nome de Jesus, aleluia, amém, glória a Deus, amado. Amém, glória a Deus, amém, amados. Quero agradecer a Daiane, a Terezinha, a Laís, o William, que esteve conosco pelo Facebook, participando do culto. Deus abençoe a vida dos amados poderosamente, em nome do Senhor Jesus. Vamos estar orando, amados, vamos estar clamando a Deus. Se quiser, Diogo, usar o microfone. Glória a Deus, amém. Vamos estar orando. Passamos a noite de sábado para domingo orando, clamando ao Senhor pelas vidas, mas não pare de orar, não pare de clamar, não pare de confiar no Senhor. Como o amado Diogo disse, pare de ouvir palavras que trazem desânimo, desespero, ansiedade, e comece a ouvir e crer na palavra de Deus, a confiar na palavra de Deus, sabendo que em toda situação, em toda dificuldade, Deus é conosco. Deus é a nossa fortaleza e a nossa rocha. É nele que temos que confiar e é nele que temos que crer. Amém? Vamos orar. Eu quero apresentar os pedidos de oração. Eu quero apresentar as vidas que estão internadas nos hospitais, que estão precisando de uma cura, de uma libertação. Pessoas que estão sofrendo de depressão, de ansiedade, por causa de toda essa situação. Que Deus vem estar restaurando essa vida emocionalmente, em nome de Jesus. Que Deus vem estar visitando os lares, as famílias. Que Deus venha estar restaurando, curando, libertando, em nome de Jesus. Querido, amados irmãos, comece nessa semana crendo que, independente da situação, você serve um Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E esse Deus está contigo.
Ele opera em sua vida e manifesta no seu lar, no seu trabalho, aonde você estiver. Vamos orar? Querido Deus, querido Pai, nesse momento queremos, ó Pai amado, clamar ao Senhor por cada amada vida, Pai amado, Pai Santo, que está, ó Pai amado, internado ou está enfermo em seu lar. Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, todos aqueles, Pai amado, Pai querido, que está passando uma luta por causa desse Covid, dessa pandemia, Pai amado, toma eles em tuas mãos, fortalece, dê ânimo, em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, que eles não venham olhar para adversidades, que não venham olhar para as dificuldades, mas venham olhar para o Senhor. Eles venham crer que a última palavra é de Deus, não é do homem. Meu Deus, meu Pai, vem visitando os lares, visitando, ó Pai amado, aqueles que estão no leito de hospital. Vem envolvendo eles na Tua presença, Pai amado, Pai querido. Vem gerando no coração, ó Pai amado, a alegria, a confiança, a certeza que o Senhor se faz presente, que eles não estão só, mas o Senhor é com eles. Meu Deus, em nome de Jesus, clamamos ao Senhor. Clamamos ao Senhor, ó Pai. Vem trazendo cura. Vem trazendo cura, Pai amado, Pai querido, em nome do Senhor Jesus. Pai, nós ministramos cura, restauração, libertação, em nome de Jesus. Visita as mentes, os corações. Visita o físico, Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus. Deus, vem libertando, ó Pai, vem libertando. Santo Espírito de Deus, aleluia. Tire todo o desânimo. Que o Teu povo venha se renovar, venha se fortalecer, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O nosso Deus, o grande eu sou, o Todo-Poderoso, nele confiamos e cremos. Nele depositamos a nossa esperança, a nossa confiança e a nossa fé. E em nome de Jesus, nós declaramos sobre cada pedido de oração o agir e o mover de Deus, em nome de Jesus. Todas as causas estão diante de Ti, ó Pai. Seja com essa amada igreja, seja, ó Pai amado, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, com a nossa amada igreja ali, com o pastor Cristiano. Seja, ó Pai amado, com as nossas amadas igrejas da convenção, ó Pai. Seja, ó Pai amado, Pai querido, com as nossas amadas igrejas irmãs em todo o mundo. Meu Deus, seja com os missionários. Pai amado, Pai querido, seja, Deus amado, Deus santo, com aqueles amados irmãos que são perseguidos, que além de passar por essa pandemia ainda passam por perseguição. Toma eles em Tuas mãos, ó Pai, em nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai, que a Tua igreja venha resplandecer a Tua glória, trazendo paz às vidas, trazendo consolo, refrigério, renovo, cura, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amados. Glória a Deus. Vamos orar pelos dízimos e ofertas em nome do Senhor Jesus. Aqueles que dizimam e ofertam, aqueles que vão dizimar, vão ofertar, aqueles que estão passando por uma situação diversa, precisa de uma porta de emprego, vamos estar orando também em nome do Senhor Jesus, para que Deus venha prosperar toda a amada igreja em nome do Senhor Jesus. Nós temos desafios, nós temos alvos, e nós cremos num Deus Todo-Poderoso que provê em toda situação. Amém?
Então vamos orar pelos dízimos e ofertas em nome do Senhor Jesus. Querido Deus, querido Pai, apresentamos todos os dízimos e ofertas diante do Senhor. Apresentamos cada amado irmão diante de Ti. Pai amado, Pai querido, abençoe o celeiro de cada família. Abençoe o lar de cada família, ó Deus. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, que a semente de Teus filhos venha multiplicar em 30, 60, 100 vezes mais, em nome de Jesus. Pai, aquele que precisa de uma porta de emprego, ó Deus, o Senhor venha abrir essa porta, Pai. Talvez ele tenha ouvido palavras de desânimo que não tem como, mas Deus, nós temos um Deus do impossível, cremos num Deus do impossível. Pai, toma essa vida em Tuas mãos e que ela venha cantar o hino da vitória, que venha estar trabalhando, ó Pai. Abre uma porta para essas vidas. Meu Deus, eu ministro a bênção do Senhor sobre cada dizimista, sobre cada ofertante, sobre cada membro da Tua igreja, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus amados, em nome de Jesus. É quarta e domingo, estamos ainda no mesmo plano, sendo um culto online. Eu quero que os irmãos fiquem atentos aos avisos, porque se mudar algo, nós estaremos informando aos irmãos em nome de Jesus, amém? Até uma posição mais concreta dos políticos do governo, nós vamos estar seguindo as normas. Então vai ser o culto de quarta às 19h30 e o culto de domingo, a escola dominical às 9 da manhã e o culto de louvor e adoração às 18 horas. Eu aguardo todos os amados irmãos, participe conosco em nome do Senhor Jesus. Eu louvo a Deus aqueles que participaram conosco. Que Deus abençoe poderosamente, que Deus venha manifestar o poder dele na vida de cada um em nome de Jesus, amém? Vamos louvar tirar mais um louvor com o Diogo, amém? E logo após estaremos encerrando em nome de Jesus. Posso crer nas promessas, sendo liberada sobre mim, sendo liberadas sobre mim. Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória. Nesta hora, hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória. Nesta hora, sua morte, sua cruz, o sangue derramado no Calvário está selado, foi consumado. Vivo hoje livre do pecado, vivo nas promessas do milagre. Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou. O preço que foi pago ali
cruz me dá vitória. Essa vitória me dá vitória. Esta hora me dá vitória. Essa hora me dá vitória. Esta hora me dá vitória, Senhor. Essa hora me dá vitória. Esta hora. Creia na vitória, creia na vitória. O preço foi pago por Cristo ali na cruz. Creia no milagre em sua vida, em seu lar, independente da situação que seja, independente das circunstâncias que esteja passando. Creia no milagre de Deus. Levante sua mão agora e vamos orar. Vamos crer. Comece a declarar: eu creio no milagre na minha vida. Comece a falar: eu creio no milagre em minha vida. Eu creio no milagre no meu lar, na minha família. Eu creio no milagre na vida dos meus amados irmãos. Comece a declarar: Xeri anda canta, Lamalaia, Shuri anda canta. Comece a declarar, comece a exaltar. Creia no milagre de Deus. Declare em seu lar aí, você que está aí agora participando conosco, comece a declarar, fala: Senhor, eu creio no milagre na vida da minha esposa, na vida do esposo. Creio no milagre na vida dos seus filhos. Aleluia, na vida do seu pai, na vida da sua mãe. Creia no milagre de Deus. Comece a falar: eu posso ver, eu posso contemplar pelos olhos da fé. Oh, aleluia. Oh, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Oh, Deus maravilhoso, aleluia. Santo Espírito de Deus, Santo Espírito de Deus, apresentamos tua igreja diante do Senhor. Pai amado, Pai querido, que cada vida, que cada amado irmão que participou conosco venha crer no milagre. O milagre, Deus amado, Deus santo. O milagre, ó Deus amado, realizando em sua vida, em seu lar. Deus santo, Deus de poder, o Senhor é o Deus de milagres. Nós cremos, ó Deus, e toma a tua igreja nessa noite, nesse momento. Toma o teu povo, ó Pai amado. Gere um coração de cada um, ó Pai, essa certeza em nome de Jesus. Nós clamamos a Ti, ó Pai. Pai, que o Senhor abençoe a semana de cada um. Que o Senhor abençoe o lar de cada um, ó Pai. O trabalho de cada amado irmão. Deus, guarda cada vida nessa semana, ó Deus. Aqueles que estão, ó Pai, indo para o trabalho, aqueles que estão nos seus lares. Toma cada um em Tuas mãos. Pai, que o Senhor abençoe e guarde os Teus filhos. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre Teus filhos e tenha misericórdia. Que o Senhor levante o Teu rosto e dê a paz a Teus amados filhos, em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, que o Teu povo venha ser tremendamente abençoado. Restaura, renova e cura, Pai. Pai, em nome do Senhor Jesus, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com todo o povo dessa amada igreja e com todos os irmãos do mundo, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus amados. Deus abençoe os irmãos poderosamente, em nome do Senhor Jesus. Tenham um final de semana, tenham uma semana abençoada, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe o Diogo. Amém. Deus abençoe a sua vida, a sua família. Deus abençoe a todos que estão aqui presentes e aqueles que estão no lar, cultuando e louvando a Deus conosco. Graça e paz. Tenha uma semana cheia de milagres de Deus. Amém.